Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a minha estada aqui não é para me falar sobre a palavra de Deus, embora eu gosto muito de trazer uma reflexão bíblica, mas hoje meu intuito é outro. Eu fiz uma postagem no Facebook, somente por escrito no meu comentário, com respeito aí, se eu fosse um candidato a deputado estadual, federal principalmente, porque tem um acesso maior, porque vai estar na esfera federal. Se eu fosse um vereador, alguma coisa do gênero, era uma das minhas pautas que eu acho muito importante, que precisa ser pontuado, seja pautado e seja feito um projeto de lei dentro desta questão. Então, fica a dica aí para os candidatos, para aqueles que procuram pleitear aí uma cadeira no legislativo aí. O artigo 6º da Constituição Federal, da Constituição Brasileira, de 1988, vai dizer lá que nós temos direito à saúde, educação, lazer, segurança pública, enfim, tem lá N tipo de coisas que nós temos direito. E eu quero fazer uma observação assim, nós temos alguns vereadores atuantes nas regiões aí de São Paulo, nas regiões aí de Rio de Janeiro, Minas Gerais, até alguns que se manifestam no estado aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e parece que um ou dois aqui que se manifestam rasamente em Curitiba. Deputados estaduais, deputados federais do estado do Paraná, você não vê nenhuma manifestação deles, nem lá no Congresso Nacional, nos debates, nos embates que estão tendo no Congresso, nem os da direita. Na verdade, os da direita estão não sei se blindando, se protegendo, não querendo ficar mal com o presidente da República, enfim, essas questões aí que não aparecem muito, não se vê, não vê mesmo. E eu tenho um ditado popular que um pastor uma vez falou para mim, falou assim: Valdinei, quem não é visto não é lembrado. As pessoas precisam te ver para saber que você ainda existe, que você está em evidência. E esses deputados, esses deputados estaduais e federais do Paraná, que não aparecem, só vão aparecer agora, esse ano eles vão aparecer. Vão na igreja, vão nas ruas, vão nas casas. Eles não, né? Mas vão mandar o seu pessoal, vão pagar, porque eles têm as condições financeiras para fazer isso, vão pagar para fazer uma campanha política aí, vão aparecer e pedir o teu voto. Agora presta atenção. Nós temos direito à segurança, a lazer. Como que você vai ter ou vai para um lazer, sendo que quando você pensa em ir para o lazer, você tem medo de ir numa praça pública ser assaltado e não poder voltar para sua casa morto? Esse é o medo da população, porque a segurança pública está insegura no nosso país, no nosso estado, no nosso Brasil. Embora não podemos generalizar aí, a polícia ela é atuante, ela precisa ser atuante e ela acaba por inibir os miliantes quando ela está em movimento nas praças, nas ruas das cidades. Ela consegue inibir aí e acaba trazendo essa certa tranquilidade para a população. Então, primeiro passo aí. Segundo passo, saúde. E esses vereadores que eu acabei de citar e alguns deputados, eu vou tirar o meu chapéu para o Farrur, que eu acho que é o único que tem aparecido muito mais nas mídias sociais, batendo de frente lá. Isso aí quer dizer que eu imagino que ele tem seus projetos de lei para a sua região e para algumas outras regiões, e ele está batendo de frente também para que o Congresso Nacional venha cuidar do povo em si, venha votar as coisas que precisam ser votadas, as CPMIs que precisam estar em evidência, enfim, todas essas coisas. Então, para esses que aparecem e que mostram que a população precisa saber se você está trabalhando, e é uma forma de você mostrar que você está trabalhando, estando em evidência e pronto, acabou. Então, tiro o chapéu para esses. Com respeito à saúde pública, eu vejo alguns vereadores aí fora de Curitiba que vão nas unidades de saúde, nos hospitais, fiscalizar e acaba vendo lá médicos que saem na hora da atividade, bate seu ponto, não entram trabalhar e vão para suas academias, para o seu lazer, ganhando do Estado como funcionário público, ganhando do município como funcionário público e não executando a sua atividade, fazendo o seu lazer na hora de expediente. Ou você entra numa unidade de saúde
para você ser atendido, você, no UPA, principalmente para você ser atendido de emergência, você vê lá 1, 2 médicos trabalhando e você procura saber lá. Às vezes, quando você consegue furar um bloqueio, você encontra médicos num descanso, em uma salinha dormindo, ou num café de 2 horas, de 1 hora tomando café, meia hora tomando café, ou num jantar de 2 horas. Enfim, você acaba vendo isso dentro de Curitiba mesmo. Já presenciei isso, já bati de frente com isso, já vi isso acontecer muitas vezes em Curitiba, já cobrei, já quase fui preso nas unidades de saúde ali de Curitiba. Enfim, você vê vereadores atuando dentro dessa área, porque a nossa saúde pública está doente. Isso a gente vê. A minha mulher está precisando fazer alguns exames médicos, nós tivemos que juntar um dinheiro da família, eu e os filhos, para a gente poder pagar os exames médicos dela para antecipar, porque não tinha vaga no Sistema Único de Saúde para poder ela fazer exame de tomografia, enfim, esses outros exames de imagem que precisam ser feitos aí. Nós tivemos que pagar alguns deles porque não tinha vaga aí no sistema de saúde. Quando você consegue chegar numa unidade básica de saúde e conseguir uma consulta médica, porque se não tem médico, tem enfermeiro lá dentro, lá, cuidando da parte de médico ali, porque não tem médico. Eu não sei se em Curitiba os vereadores têm medo porque apoiaram o prefeito e acham que tem medo de bater de frente contra o prefeito e não vão em cima do prefeito para cobrar que a saúde pública não fique doente da forma que está. Não vê nenhum vereador fiscalizando esta área, batendo de frente, indo nas unidades de saúde, nas UPA, para verificar se os atendimentos da população. Não vê ninguém fazer isso. E um dos pontos seria isso que eu tenho comigo, mas infelizmente eu não tenho condições financeiras, talvez nem popularidade para mim entrar de peito aí e ganhar uma eleição aí, para mim poder ser um representante da população. Não tenho. Tentei no município da Fazenda Rio Grande, não me chamaram nem para convenção, porque eu dei de frente, eu dou de frente mesmo, não tô nem aí. Ah, mas você não pode, que você faz parte da coligação do prefeito. Se ele ganhou a eleição, ele ganhou porque você apontou ele, porque você apoiou ele, por isso que ele está lá dentro. Você pediu voto para ele, ele ganhou a eleição. Então você tem direito de cobrar dele também para que as melhorias sejam feitas. Ponto 3, que eu queria fundamentar. Outro ponto que precisa ser revisto, eu teria como pauta uma PL, um projeto de lei que viesse verificar aí a situação da moradia. Isso aí pesa muito. Nós temos aí milhares de pessoas na fila da Coab, na fila da Coapar, esperando uma casa. Você não vê, eu não vi mais em Curitiba nenhum projeto do governo municipal onde a Coab está atuante e estão construindo casas populares para ser vendidos para a população mais pobre que precisam ter moradia. Eu não estou vendo isso acontecer. E não estou vendo também acontecer mais um projeto Minha Casa Minha Vida que seja muito grande. Mas um dos projetos de lei que eu colocaria, e fica a dica para você aí, que é um candidato a deputado estadual e deputado federal e que futuramente precisa aí de um pleito para vereador, é a dica. Uma PL, um projeto de lei que viesse colocar o nosso sistema de Coab, ou enfim, outros órgãos aí, sei lá, uma fiscalização para fazer uma inspeção de valores venal de uma construção de uma casa de 30 metros ou de 20 metros. 30 metros, no mínimo, 30, 36 metros quadrados, uma casa comum, de área comum para a população. Mas fazer aí uma inspeção de valor venal, do valor final, do valor verdadeiro, para que a população venha ter acesso a essa moradia e ele venha pagar um preço justo. Então, faz lá um levantamento do valor, numa construtora de obras, quanto que ela vai gastar para construir essa casa de 30 metros num lote de, no máximo, aí, que é o que eles estão fazendo hoje, estão reduzindo o tamanho do loteamento, num lote de 6x10 e uma casa de 30 metros dentro desta área, fazer um levantamento venal do que foi gasto por esta construtora e que ela não venha cobrar um preço exorbitante por uma casa de 30 metros. É meu ponto de vista. Tem que fazer um levantamento para que o empresário, o construtor não venha ganhar muito e também para que ele não venha perder muito. Então fazer um valor pressional. Olha só, estimativa de custo 2026 para uma casa pequena de 30 metros, modelo tiny house ou edícula, os custos aproximados são padrão econômico baixo, entre 1.800 por metro quadrado.
a média aproximada de R$ 54 mil apenas para a estrutura, sendo possível encontrar projetos completos nesta faixa, padrão médio normal, entre 2.800 por R$ 84 mil. Isso a Demicon que colocou no site deles aí. O que influencia o valor final da fundação e terreno? Terrenos em grandes estáveis exigem fundações mais caras, não incluídas nos cálculos básicos do SINAP. Enfim, aí você vai fazer a pesquisa aí dos custos médios nacional do SINAP ali de janeiro de 2026, você vai encontrar ali o valor sobre essa construção, taxas de fundação e tudo mais, com acabamento final ou funcional, a média de R$ 90 mil, uma casa popular de 30 metros quadrados. Vamos colocar que o construtor vai gastar a média de R$ 100 mil. R$ 100 mil. Ele gastou para construir uma casa de 30 metros, uma casa básica para população, do projeto Minha Casa Minha Vida ou da Coab. Ele deveria passar, para não ter um preço muito alto, mas um preço justo, para que ele ganhe também, porque ele tem uma empresa, ele precisa manter a empresa. Estou falando já valor final, R$ 90 mil a R$ 100 mil, valor final. É o que está ali mais ou menos desse projeto aqui que eu li para vocês. Valor final, R$ 100 mil, 130 mil, ele está ganhando 30 mil por casa. 30 mil por casa. E ele está ganhando de lucro, 30 mil por casa. Vai passar para a Caixa Econômica o valor de R$ 130 mil. O problema nosso hoje é que quando vai estar sendo vendida uma casa básica de 30 metros com acabamento básico para a população do projeto Minha Casa Minha Vida, é 200 mil, 220. Quando você consegue encontrar uma casa de 180 mil? Quando você consegue encontrar? Só que desses 180 mil, quando vai financiar, porque também tem que fazer uma fiscalização dentro da Caixa Econômica Federal, para que eles também não venham cobrar com exorbitância, venham cobrar juros excessivos, por mais que diga, olha só, você vai pagar a média aí de 40 mil, 30 mil reais, vai falar lá do subsídio, porque nem todos têm subsídio, mas vai falar de subsídio lá, você vai ter que dar uma entrada de 40 mil reais e vai pagar média 1.000, 1.200, 1.400 até 1.600 reais, dependendo da casa, por mês de prestação. Você acha isto justo? Para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ele vai conseguir pagar uma prestação de uma casa? Nunca. Vai pagar o aluguel, que é 1.000, 1.200 reais. Dificilmente vai encontrar uma casa de 800. Não encontra. E aí, como que a população vai ter sua casa própria? Como que a população que ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, vai conseguir pagar o aluguel ou uma prestação de uma casa na situação que está? Então precisa ser feito um projeto de lei que fiscalize desde o lote até o término da casa, quanto que uma construtora vai gastar dentro desse seu projeto e cobrar um preço acessível para a população, para que a população venha ter direito à moradia verdadeiramente, venha morar com condições de manter a sua família também. É isso que nós temos que ver. O vídeo ficou muito longo, eu queria fazer um vídeo menor, não consegui, mas fica essa dica para você. Acompanha nós nas nossas redes sociais, sempre vamos pontuar alguma coisa aí que é polêmico, mas que precisa ser visto. Grande abraço, desse que vos fala, Valdinei Barbosa, de Curitiba, Paraná.